recepção aos heróis verde-rubros considerada a mais vibrante e entusiástica manifestação desportiva que jamais se tinha visto na cidade. A maior alegria que eu tive quando sócio do Marítimo foi na época em que o Marítimo foi campeão de Portugal. Não sou só eu, como todos os bons maritimistas ficaram muito satisfeitos. Houve mesmo uma grande manifestação aqui no Funchal à chegada do Marítimo de Lisboa. Ângelo Fernandes, António Sousa, José Correia, Domingos Vasconcelos, Francisco Lopes, José Sousa, José Ramos, António Alves, António Teixeira o Camarão, Manuel Ramos e José Fernandes foram os 11 heróis aclamados no Funchal. Entretanto, com o futebol madeirense a crescer a olhos vistos, facto que não foi desmentido pela eliminação precoce do Marítimo na edição seguinte do Campeonato de Portugal, surgiram clubes igualmente poderosos como o União, aparentemente surgido de uma distensão do Marítimo, se implantou, e o Nacional, clube que inaugurou em 26 de junho de 1927, frente ao Vitória de Setúbal, o Campo dos Barreiros, estrutura desportiva que se iria revelar importantíssima para o futebol regional, como fora o campo do Almirante Reis. Enquanto isso, um Marítimo reformulado com novos valores ia sendo alvo de algumas injustiças nas suas participações, sempre em solo continental dos sucessivos campeonatos de Portugal. Em 30 de abril de 1930, partiu para Lisboa aquela que é considerada uma das melhores formações de sempre do Marítimo. João Viveiros, José Camacho, António Teixeira o Camarão, Luís José Pereira, Eurico Alves, Raul Fernandes, José Ramos, António Alves, Artur de Sousa o Pinga, Manuel Ramos e Manuel Melim, para além dos suplentes José Fernandes, António Teixeira o Canário e Braulio Galhardo de Freitas. A infelicidade dos árbitros, diz quem assistiu, levou-nos à eliminação injusta com o Belenenses, nos 2 jogos efetuados em Lisboa, numa época em que Pinga começou a brilhar com grande intensidade. Por outro lado, também a nível interno, o Marítimo tinha adversários. Em relação às despesas que consideravam elevadas para a realização de treinos e jogos nos Barreiros, Marítimo, União e Império recusaram-se a utilizar o referido recinto, com os unionistas posteriormente a alterarem a sua posição. Marítimo e Império ficaram isolados e, pior, sem jogadores, que a Associação de Futebol de Funchal libertou para outros clubes, face às suas recusas de participarem nas competições organizadas pela Associação. As consequências deste conflito foram graves. O Almirante Reis foi interditado e muitos troféus foram perdidos. Só com grande persistência de muitos sócios, o clube não morreu. Com o futebol madeirense em crise, também muito por culpa da Segunda Grande Guerra, a instituição do Troféu Taça da Cidade, iniciativa do Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Fernão de Ornelas Gonçalves, veio atenuar essa situação, com o Marítimo a vencer a sua primeira edição, na época 1939-1940. Apenas em 1948, depois da guerra, o Marítimo voltou às competições nacionais, mas somente para disputar a Taça de Portugal, já que o campeonato ficou reservado às equipas continentais até 1973. Nesta época, de recordar uma das mais brilhantes páginas da história do clube insular, a deslocação à África. A 26 de agosto de 1950, a equipa principal do Marítimo partiu para a então África Portuguesa, a convite do Futebol Clube de Luanda. A odisseia, que se prolongou até 4 de novembro de 1950, trouxe ao clube madeirense um enorme prestígio, alcançado pelas 12 vitórias e apenas uma derrota, por 4-5, mas vingada na segunda mão por 4-0. Frente a um misto denominado Naturais de Moçambique. Resultados esses que culminaram em valorosos troféus. Desta jornada de glória e da recepção daí derivada na Madeira, nasceu o hino do Marítimo.
bem, não se maravilha, os endiabrados, campeões das ilhas. Não há outro igual, como o Marítimo, o mais popular. Lá bem, os nossos campeões. Enquanto isso, o clube resolvia o seu problema de espaços para treinar com a inauguração em 1965 do seu Campo da Imaculada Conceição, obra que a direção do clube pôs em marcha a partir de 1958, recorrendo ao contributo dos sócios, que deram um dia de trabalho ao clube e às feiras do Marítimo que tão famosas e proveitosas se tornaram. Na década de 80, o campo sofreu remodelações e foi arrelvado. Apenas 16 anos após a brilhante ida à África, o Marítimo voltou a cruzar os oceanos, deslocando a sua equipa à América do Norte, iniciativas conjuntas de José Fernandes, conceituado empresário local, e do Clube Sports Madeirense de New Bedford. Em terra de Tio Sam, o Marítimo viu-se em apuros com os Boston Tigers, que até brasileiros pagos a $40 cada foram buscar para garantirem um empate a 2 bolas. Saldo da viagem, 5 vitórias e 1 empate. Resultados, regresso assegurado 2 anos envolvidos, numa viagem novamente sem derrotas, mesmo com uma incursão ao Canadá e com mais uma dúzia de troféus na bagagem. Estava quebrado o isolamento insular que o Marítimo estava sendo conduzido a nível nacional e, por isso, nova viagem àquele ponto do globo em 1970. O Marítimo, em 1968, e quando ainda militava nos regionais, protagonizou nova façanha a nível nacional, ao eliminar o Leixões da primeira divisão nos quartos de final da Taça de Portugal. Na recepção aos famosos bebés, a 20 de maio, a equipa madeirense venceu por 1-0, mercê de um golo de Noémio. Na deslocação a Matosinhos, um Marítimo de raça e coração surpreendeu uns arrogantes bebés e impôs um empate a 1 bola com um golo de Ângelo, que lhe deu o direito a discutir a meia-final da Taça de Portugal. No entanto, o Vitória de Setúbal do nosso Petita era uma equipa muito poderosa e os madeirenses foram fustigados por excessivos 6-0 na deslocação a terras do Sado, depois de um empate a 0 na Madeira. Recebemos o Leixões, o famoso Leixões da era dos bebés, que ganhava tudo e todos e simplesmente nessa eliminatória da Taça de Portugal não teve poder nem engenho para vencer o Marítimo. Nós vencemos por 1-0 aqui na Madeira e empatamos em Leixões 1-1. Simplesmente não fomos mais além porque tivemos a pouca sorte de recebermos a seguir uma das melhores equipas na altura do futebol português, chamava-se Setúbal, e então aí ainda conseguimos um resultado de 0-0 aqui na Madeira, mas depois já não houve hipótese em Setúbal, acabamos por perder já no segundo tempo por 6-0. Como se viu, o lobby maritimista que se havia espalhado pelo mundo, fugindo do regime e da pobreza da terra natal, foi essencial neste período da vida do clube. Desta forma, já em 1975, e quando o clube militava finalmente na 2ª Divisão Nacional, uma grande viagem à Venezuela trouxe novas vitórias e muitos troféus. Momentos importantes para um clube sedento de vitórias, projeção e ajudas financeiras.